Mais uma vez, Espiritualidade na Ação é uma mesa ecumênica, onde teremos hoje um pastor, um professor de religiões outras, como sempre a gente renova e vai revezando. Com alegria, quero dizer, aqui é um espaço para conversarmos sobre a nossa ação enquanto motivado pelo Espírito para transformar o mundo. E fazendo isso, estamos ajudando o projeto de Jesus, que é construir um reino de Deus comprometido. Bem, aqui, portanto, hoje temos, com muita alegria, sendo retransmitido pela Pop TV do Rio Grande do Sul e a TV Sobradinho, também do Rio Grande do Sul. Sem contar outras instituições que retransmitem esse programa. Com alegria, queremos dar a todos os ouvintes da Pop TV e demais redes nosso querido abraço. E vocês todos que estão seguindo esse programa, dê seu like. Vamos fazer com que essa demanda, que é o debate da diversidade religiosa e o respeito ao diferente, chegue cada vez mais aos corações e às mentes. Vou chamar a Natália Demes, que vai dividir comigo hoje a apresentação. A Natália, ela é advogada, ela trabalha com a Associação Humaniza Coletivo Feminista, lá no Amazonas. É isso mesmo, Natália? Você confirma? Oi, Frei Davi, satisfação imensa estar aqui novamente no Espiritualidade na Ação, conversando com você, estando com o nosso convidado aqui também hoje. Sim, estou em Manaus e aqui trabalho no coletivo Humaniza Feminista contra a violência obstétrica e sou advogada e faço parte de uma rede de cuidados entre as mulheres. É uma satisfação sempre estar aqui. Que legal. E o nosso convidado de hoje é o pastor Felipe Chan, 35 anos, casado, pai de 2 filhinhos. Ele é considerado bastante corajoso nas redes sociais, pois levanta temáticas que faz com que a espiritualidade seja mais comprometida. Ele sofreu ameaça de morte por lutar pela justiça. E, pastor, você acaba de se apresentar para nós aí, meu irmão. Cadê você? Uma alegria muito grande, prazer estar com você aqui, querido Frei Davi, um prazer, viu, Natália, uma alegria. Estou aqui nessa capital das Minas Gerais, em Belo Horizonte, hoje, sou pastor aqui da Comuna do Reino e muito feliz em poder participar, uma alegria muito grande. Muito bom. Olha só, a nossa temática de hoje é espiritualidade e diversidade religiosa. Espiritualidade e diversidade religiosa. Vocês entendem que esse assunto é muito necessário, porque a perseguição ao diferente, aquilo que não é minha religião, aquilo que não é minha espiritualidade, hoje em dia, a direita, vamos ser direto, a direita trata de maneira violenta, totalmente ferindo o princípio de Jesus Cristo. Vocês devem saber que a intolerância religiosa no Brasil cresceu mais de 80% nos últimos anos, segundo os estudos. A crença de matriz africana, as expressões religiosas de matriz africana, representam o maior número de ocorrências de perseguições e quase dobrou de 2023 para 2024. As 3 cidades, vamos pegar as 3 cidades que mais causam violência contra as religiões de matriz africana são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Isso é delicado e é complicado. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma reflexão. Nossos pais adoraram neste monte. Assim explicou João no capítulo 4, 20 e 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhes disse: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade e em qualquer lugar. Bem, essa frase bíblica de João 4, 20 e 24, ela já aponta um pouco que
o Deus que acreditamos na pessoa de Jesus é um Deus plenamente ecumênico, aberto, de coração e mente aberta, totalmente para a diversidade, e, portanto, o que ele quer é a prática do bem e da justiça. Não há perseguições a quem pensa diferente. Portanto, vamos começar vendo um vídeo que está viralizando aí no Brasil inteiro, para a gente poder aprofundar essa reflexão. Oi, gente. Tô muito triste. Eu fui tomar banho hoje. Deixei meus filhos aqui pra tomar banho. A moça trocou roupa de cama. Com meus filhos, tudo fora. Meu esposo já fui na parte da lavanderia pra ver se achava meus filhos. E achou meus filhos, tem a Meli também, ela é da religião, ela veio tentar me acalmar. Mas nada vai me acalmar, é minha fé. A gente não pode fazer isso. Portanto, vocês viram o vídeo. Ele é um vídeo delicado, um vídeo agressivo, pesado, e que mostra em que nível está o relacionamento de algumas religiões evangélicas, algumas, que boa parte são boas, são respeitosas, com as religiões de matriz africana. Pastor, o que a sua expressão religiosa, a minha e outras religiosas devem fazer diante desse absurdo? Frei, é lamentável, né, que uma pessoa já vulnerabilizada pela enfermidade ainda tem que enfrentar isso, né? Num momento tão frágil, onde a fé às vezes é tão necessária, onde a fé às vezes é a única saída que a pessoa tem ali de se fortalecer, ter que vivenciar isso. A gente precisa de começar a dar nome às coisas, né, Frei? Eu acho que é importante a gente falar sobre o racismo religioso. Os dados que você traz mostram justamente isso, que as cidades onde mais tem essas denúncias de intolerância são cidades com maior percentual de pessoas pretas, de pessoas negras no nosso país. Então, as religiões de matriz africana, as religiões afrodiaspóricas, né, sofrem esses efeitos desse cristianismo que quer controlar o Brasil, né? Um cristianismo do domínio, um cristianismo imperial, que vê as expressões diferentes da espiritualidade, né, como devem ser atacadas, né? É um cristianismo conservador que serve quase como um controle, uma limpeza simbólica. E nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus. O texto que foi lido aqui antes retrata bem o diálogo de Jesus com as outras crenças, com as outras confissões, com os outros povos. Então, em nome de Jesus, não dá para tolerar esse tipo de violência. E fica aí esse registro, né? Esse sentimento mesmo por essa mulher, nesse momento de luto, está enfrentando esse tipo de racismo religioso. As religiões de matriz africana, portanto, compõem o primeiro grupo de perseguidos. E o segundo grupo, os evangélicos de compromissado com o reino de Deus. Os evangélicos que procuram dar linha em sintonia com o verdadeiro reino de Deus, com o verdadeiro evangelho. Por exemplo, o pastor Henrique Vieira, o pastor do Rio de Janeiro, ele é muito perseguido. E eu soube que você também sofreu perseguição. Conta para nós aí. Frei, a gente está vivendo uma situação no Brasil de uma religiosidade, de uma espiritualidade fascista mesmo, né? Uma espiritualidade que mata, que destrói o divergente, que não é nova no Brasil, você sabe muito melhor do que eu, né, disso, né? Essa espiritualidade cristã do Império está no Brasil há muito tempo, mas recentemente isso vem se radicalizando com um processo, né, de domínio. O neoliberalismo tem se travestido da linguagem religiosa e tem perseguido todos aqueles que têm se levantado para falar dos projetos de vida, né? Para falar dos projetos que abarcam os direitos humanos, para falar dos projetos que não estão compromissados com o mercado, com o capital, mas que estão compromissados com as pessoas, com os oprimidos, com os marginalizados. E aí a gente tem realmente sofrido alguns problemas, né? Eu, em particular, já sofri algumas ameaças de morte, mas como acho que quase todas as pessoas que estão lutando por direitos humanos nesse país vão sofrendo. A curiosidade é que a gente sofre essas ameaças no nosso campo evangélico pelo exercício do pastoreio. E é isso que eu acho curioso, né? Você ser pastor no Brasil
e levantar uma bandeira antirracista, levantar uma bandeira anti-LGBTQIAPN+, fóbica, né? Você levantar bandeiras em prol dos oprimidos, das mulheres, dos neurodivergentes, virou uma grande ameaça para o campo evangélico. Quer dizer, parece-me que a grande maioria do campo evangélico ainda não entendeu quem era Jesus, nem o seu chamado, e nem o que Jesus propunha, né? A grande maioria está, de fato, inebriada pelo poder, numa lógica de ter um país terrivelmente evangélico. E os nossos irmãos e irmãs de matriz de terreiro sofrem muito, mas não só eles. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma rede de afeto pastoral de vários pastores que ou foram mandados embora das suas igrejas, ou as igrejas simplesmente os abandonaram, por eles não terem assumido as bandeiras bolsonaristas, né? Então, quer dizer, a perseguição também para aqueles que estão falando um basta para essa religião controladora também existe e também é grande. Então, nós temos muitos irmãos e irmãs que, por defenderem o Estado Democrático de Direito, a democracia, vão sofrendo perseguição, né? Um triste dado. Pastor Felipe, eu vi o nome do seu canal no Instagram que chama Comuna do Reino. E eu achei sensacional a perspectiva de que não apenas você faz um embate a título em favor de uma democracia, da nossa democracia, em favor da liberdade religiosa, mas esse termo Comuna do Reino, ele faz um recorte muito expressivo para posicionar o seu pensamento, inclusive a partir de uma versão de esquerda. Seria isso? É exatamente isso. Eu realmente acho que os evangélicos, na sua maioria, são desonestos quando falam que Jesus e o evangelho era de direita. Porque Jesus não tinha nada de esquerda e nem de direita, ele tinha um compromisso com a vida. Eu acho que é super importante a gente também falar que os evangélicos podem sim ter seus compromissos ideológicos com a esquerda, enfim, isso não é um problema. E a grande maioria dos membros da nossa comunidade, sim, estão mais ligados ao campo democrático, estão mais ligados aos pensamentos da esquerda, os pensamentos progressistas. Então é importante a gente afirmar isso, né? Enquanto a direita quer assenhorar o nome de Jesus para si, nós aqui, com nossa humildade, no nosso espaço, estamos dizendo, não, nós de esquerda também queremos falar do evangelho, queremos esse espaço dentro da comunidade cristã, né? Muito bom, muito bom. E olha, eu peço a você que está aí assistindo o nosso programa, dê seu like, tanto você que assiste ao vivo, como você que assiste depois. O nosso programa é um dos programas mais ouvidos depois do horário. E a gente tem assim, muita felicidade de saber que o povo tem assim divulgado intensamente. E você que está agora nos assistindo vai fazer também essa divulgação com muito carinho. Mas olha só, nós, Espiritualidade Nação, pertencemos a essa novidade chamada Instituto Conhecimento Liberta. Linkando, portanto, o Espiritualidade Nação com o conjunto dos programas do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, você que está aqui no Espiritualidade não pode faltar na estreia do documentário Império Malafaia. Império. Tá provado que ele é dono de um patrimônio incalculável, milionário. O pastor Malafaia tem sido grande financiador da direita, é algo assim, muito preocupante para os cenários de religião e de compromisso com o reino de Deus, financiar um político que é contra Jesus Cristo, um político que defende as armas, tudo aquilo que Jesus não quis, né? E o trabalho de pesquisa jornalística foi feito pela Juliana Dalpiva e o Igor Melo. Agora, o importante, a exibição é agora, quinta-feira, dia 29, às 20 horas. Quem vai apresentar é o nosso querido Edu Moreira, que vai fazer a apresentação com muita dedicação e muita garra, e com outros irmãos também. Agora, lembrar que o podcast sobre essa temática já foi assistido por mais de 400 mil pessoas. Portanto, veja aqui o link e repassa esse link para todas as suas redes. Esse programa, o Império Malafaia, vai ajudar muito a você, a mim e a todos nós que participam de alguma religião a debater mais sobre nossas religiões. Não podemos embarcar na fala dos nossos pastores, dos nossos padres, dos nossos líderes religiosos, sem ter visão crítica. Mas, pastor,
Os evangélicos, especialmente os pentecostais, compõem a maioria da população de baixa renda. Aproximadamente 63,7% deles ganham até um salário mínimo. 28% recebem entre 1 e 3 salários mínimos. A face típica do evangélico brasileiro é feminina, negra e jovem, com 58% sendo mulheres e 59% sendo pretos e pardos. E mais, 60% dos evangélicos têm 14 a 44 anos, faixa super jovem, e, portanto, me preocupa muito como essa consciência desse pessoal é formatada por lideranças equivocadas. O ataque, portanto, às igrejas evangélicas, na sua opinião, é uma questão de racismo com a pessoa? Esse ataque é uma questão de ideologia? Por onde passa esse ataque, na sua opinião, irmão? Frei, e ainda somando aos dados que você trouxe, a questão de que provavelmente, pelas estatísticas, em 2035 serão mais evangélicos no Brasil do que católicos e provavelmente em 2050 serão a maioria da população, né? 50% mais um dessa população, se continuar com esses números, serão evangélicos. Sim, Frei, eu acho que a gente precisa de fazer uma distinção básica entre a cúpula dos evangélicos, que são esses gangsters da fé, como você acabou de citar, Silas Malafaia e tantos outros, Edir Macedo e companhia, que estão ali para fazer, de fato, um projeto de negócio, de dinheiro, de acúmulo de capital com a fé da população, que é essa população que você acabou de narrar, que é a população brasileira, que é uma população que está ali numa fé genuína. Então, nós precisamos de diferenciar a cúpula dos fiéis. E aí, quando a perseguição e a crítica é destinada aos fiéis, eu acho que passa sim pelo viés do racismo, do preconceito, principalmente da esquerda, que acha que pessoas que têm fé são intelectualmente reduzidas. Existe uma pseudo-esquerda intelectual branca que não conseguiu compreender as matrizes formadoras do nosso país e não conseguiu compreender que a religião, a espiritualidade, ela é uma matriz formadora do brasileiro. E que num país onde as políticas públicas deixam a população sempre tão abandonadas, as igrejas nas periferias, e não só as evangélicas, mas também as evangélicas, elas cumprem um papel muito importante de cultura, de arte, de solidariedade. Enquanto às vezes o Estado entra matando a juventude preta, quem está lá fazendo o velório, enterrando aquele adolescente que morreu, que a Dona Maria está lá chorando, é o pastor. Nos presídios, o pior que sejam, quem está lá todos os dias são os pastores e as pastoras. Então, existe um trabalho social periférico que a igreja faz, que a esquerda não faz mais. Talvez o que a sua geração fez, Frei, nas décadas de 60, 70, 80, por aí, na comunidade eclesial de base, do ponto de vista da espiritualidade, nós perdemos isso. E aí hoje, quem faz é a igreja. Porém, a igreja faz baseada nessa cúpula, que tem uma ideia o quê? De uma política neoliberal, capitalista, do domínio. É uma igreja que hoje não está mais preocupada com as políticas públicas, com os empobrecidos, como estiveram as comunidades eclesiais de base nos anos 70 e 80, mas hoje estão preocupadas em como fomentar ideias neoliberais. Por quê? Se vocês estão fazendo esse documentário mostrando como o Silas Malafaia apoia a política de direita, a gente também tem vários números mostrando como os países do norte, principalmente os Estados Unidos, estão injetando dinheiro no Brasil, nessas políticas e nessas igrejas de direita para fomentar esse tipo de conteúdo, para fomentar esse tipo de igreja. Então nós vivemos, sim, um processo de racismo contra as igrejas, em razão do que as cúpulas fazem, mas nós precisamos de entender a diferença entre a fé genuína das pessoas, homens e mulheres, gente simples, que estão ali na lida da vida, tendo a igreja como um espaço de acolhimento, desse trabalho de gangster que fazem os donos das grandes empresas da religião, Frei? Pastor, que bom ter você conosco, nosso horário está esgotando. Quer fazer sua mensagem final e botar suas redes sociais? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de ter participado aqui do Espiritualidade na Ação. Muito obrigado, Natália, pela gentileza também.
um privilégio muito grande. Agradeço aí ao ICL por esse espaço de vocês aqui. Meu nome é Felipe Gibran, né? Aí com o I e 2 L's, você me encontra aí nas redes sociais, Instagram, no YouTube. Uma alegria muito grande. Espero que você que é de esquerda, que você que é de luta, que de repente teve alguma decepção com a sua espiritualidade em razão desses anos sombrios que nós estamos vivendo dentro da igreja, que você consiga diferenciar Deus desse processo nefasto que a cúpula da igreja está fazendo e, quem sabe, encontrar um novo caminho de reconciliação com a sua espiritualidade, porque a espiritualidade também é um processo importante na luta. Então, um beijo muito grande para todos vocês e obrigado pelo convite, pela gentileza, Frei. Muito feliz em participar. Valeu, pastor. Veja só, nesse momento de final de programa, acabou de chegar uma notícia bombástica. Olha só, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desviou 400 vagas de cartório de tabelião, desviou para a panelinha, para o filho do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para desembarcadores, filhos de desembarcadores, e para deputados. Ou seja, fizeram uma tramóia violenta aí em Minas Gerais, desviando 400 vagas que deveriam ser colocadas em concurso público, desviaram e botaram só 300 e poucas vagas, escondendo o resto para dar os cartórios aos seus amigos. Me refiro ao concurso para cartório. A Educafra entrou na justiça no CNJ e, para nossa alegria, ganhamos de 15-0, exigindo que fosse suspenso o concurso do Tribunal de Justiça de Minas e que essas vagas desviadas do povo e do povo negro, que agora tem cota para negro, fosse recolocada no concurso. Como você vê essa questão da luta da igreja evangélica, da igreja católica, por justiça e por espaço para o povo afro-brasileiro? Frei, que alegria essa notícia, eu fico muito feliz com isso e que bom que vocês têm feito esse trabalho há anos no Brasil, né? É importante a gente entender que é impossível seguir Jesus de Nazaré sem uma vocação política. A chamada de Jesus é revolucionária. A chamada de Jesus é para ter uma sociedade alternativa a essa que está posta. Enquanto os homens só acumulam para si, a chamada de Jesus é como a gente partilha generosamente. E é impossível a gente falar de reparação histórica, é impossível a gente falar de igualdade racial se não for por esses meios legais. E que bom que a Educafro está se prestando a fazer essa pressão jurídica, que alegria, né, esse desfecho jurídico, porque é isso. Infelizmente, muitos de nós, homens e mulheres pretos e pretas, só vão conseguir os seus lugares na sociedade que nos foram roubados a partir dessas medidas, a partir de legislações, de políticas públicas que nos garantam esse acesso que historicamente sempre nos foi negado. Uma alegria muito grande. E é isso, Frei. A sua vida é esse exemplo. Quando a igreja se coloca como carvalho de justiça, a corrupção acaba. E é essa a proposta. Nós não somos chamados a ter partido político, mas nós somos chamados, sim, a ter um lado político, o lado da verdade, o lado da justiça, o lado da igualdade. Que alegria e que privilégio para mim poder receber de você diretamente essa notícia em primeira mão. Uma alegria muito grande, Frei. Fico muito feliz e honrado em poder participar com você aqui, que é uma inspiração para a gente. Ótimo. Vou fazer nossa oração final. Senhor Deus, abençoe a todas as pessoas que estão participando agora desse programa, bem como aqueles e aquelas que vão participar ao longo do tempo que o programa vai estar disponível no YouTube. Pai querido, abençoe a todos os membros da comunidade do nosso querido pastor, e bem como, Pai, todas as pessoas que trabalham junto com a nossa Natália, que hoje está se despedindo dessa etapa dela de apresentação em 4 programas. Pai, abençoe a todos aqueles que seguem o programa Espiritualidade da Nação, especialmente aqueles que se esforçam para botar na prática a luta pela justiça. Pai, que esse processo que ganhamos no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seja mantido. Foi só liminar, é o que é preocupante. Eles poderão se articular e derrubar a liminar,
Mas caso venha acontecer, temos certeza que a força de Deus vai dobrar em nós, em todos aqueles que trabalham conosco e os apoiadores, para a gente poder manter a justiça de Deus viva, acesa, como é o Espírito Santo. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis.